Olá, sejam bem-vindos ao EPED do canal Conhecer para Transformar. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo. Nesse espaço, nós estudamos as verdades divinas, ou seja, assuntos que podem nos ajudar a entender melhor a nossa relação com Deus e tomar conhecimento de como evoluir espiritualmente. Hoje teremos o terceiro encontro do livro Que Fizeste do Batismo de Espírito Santo, o último da série de obras do EPED 2024, que foi composto por 21 livros de Oswaldo Polidoro. No episódio passado, falamos sobre as mediunidades, a necessidade de se ter discernimento ao lidar com elas e terminamos o episódio introduzindo o assunto sobre a gravidade do que é blasfemar contra esses dons que são o Espírito Santo. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para o YouTube te avisar dos nossos próximos vídeos. Eu sou a Cíntia, uma das expositoras do EPED, esse grupo que estuda as verdades divinas e tem como objetivo divulgá-las o máximo possível. Afinal, esses conhecimentos não pertencem a nenhum grupo, a nenhuma instituição, mas sim a toda a humanidade. No nosso último encontro, a gente terminou o episódio 2 falando sobre a gravidade de se blasfemar contra o Espírito Santo, que são as mediunidades. Falamos também sobre como a Igreja Romana, ao truncar os dons mediúnicos, dizendo que eram coisas do diabo, acabou fazendo a segunda crucificação de Jesus. Na primeira crucificação, o corpo físico do exemplo de comportamento da nossa humanidade foi morto. E na segunda, a sua doutrina foi silenciada e truncada, já que o Espírito Santo é a pedra angular da doutrina do caminho ou do cristianismo primitivo. Tem uma passagem da Bíblia, em Mateus capítulo 16, em que Jesus deixa isso muito claro. Nessa ocasião, ele está conversando com os apóstolos e ele pergunta: quem que o povo acha que é o Filho do Homem? E os apóstolos respondem que uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem isso te revelou, mas sim o Espírito de Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha doutrina, e as portas da inferioridade não poderão contra ela. Portanto, ele diz que Simão Pedro chegou a este entendimento por via mediúnica. E se a gente sabe que Espírito Santo são as mediunidades, para compreender essa fala de Jesus, basta interpretação de texto. Na frase, a pedra se refere ao Espírito Santo e não a Pedro, como foi interpretado posteriormente pela Igreja Romana. E falando em Igreja Romana, seria impossível falar sobre blasfemar contra o Espírito Santo e não tratar de forma um pouco mais detalhada sobre a corrupção doutrinária feita por essa instituição. Para isso, eu acho importante contextualizar brevemente como isso se deu na história. No início do século III, o Império Romano era gigantesco. Ele ocupava a Europa Ocidental, partes da África e da Ásia, a ponto de precisar ter uma tetrarquia para governá-lo. Ou seja, eram 4 governantes, um para cada região. No século IV, essa tetrarquia já havia entrado em declínio. E nesse contexto, Constantino, que era um desses governantes, estava em disputa ali contra os demais. E assim ele entrou em guerra contra o Maxêncio, que era outro governante, na Batalha da Ponte Milvia, e venceu, se tornando assim o único governante do Império Ocidental. E segundo Constantino, antes dessa batalha, ele teria tido uma vidência em que ele teria visto o símbolo da cruz no céu com a inscrição: com este sinal vencerás. Então, ao que tudo indica, ele já foi para essa batalha com a ideia de se tornar cristão. Tendo sido essa evidência verdadeira ou não, não sabemos. O fato é que o Constantino adotou o cristianismo como religião do Império Romano e, não coincidentemente, centralizou e unificou a população em torno dela. E com isso ele resolveu um grande problema político, porque anteriormente as diversas populações do Império ali entravam muito em conflito entre si por terem crenças religiosas diferentes, o que dificultava governar. E assim então foi fundada a Igreja Romana e Constantino, para legitimar sua posição, passou a dizer que ele foi escolhido por Deus para ser imperador. O contexto histórico deixa evidente como a apropriação da doutrina de Jesus e a criação da Igreja Romana foi uma jogada política.
E sendo essa instituição dita religiosa, na verdade, um órgão político, ela foi se aparelhando nesse sentido. Passou a adulterar os textos bíblicos, a trocar o sentido das palavras em favor de seus interesses, a criar dogmas, regras que Jesus nunca ditou e, por fim, passou a condenar o uso das mediunidades. E por quê? Porque a igreja queria o controle da narrativa do cristianismo. E não seria possível manter esse controle se os médiuns ficassem trazendo mensagens diferentes do que ela dizia. Por isso, quem era dotado dos dons passou a ser perseguido. E ao longo do tempo, para manter esse controle da narrativa, a igreja foi criando outros mecanismos de dominação dos seus fiéis pelo medo, né, como a criação de ortodoxias, da lista das heresias, dos dogmas, do índex, que era a lista dos livros de leitura proibida, e etc. A gente sabe que a força política da Igreja Romana na Europa e nas suas colônias, ela foi muito forte até o final do século XVIII, pelo menos, né? Em 1789 teve lá a Revolução Francesa, quando acabou a monarquia e houve um esforço para tirar a Igreja do poder. Mas ainda assim esse movimento foi muito lento, demorou para isso acontecer e para os demais estados-nação também fazerem o mesmo e esses governos todos se tornarem laicos. Então, olha quanto tempo demorou para a corrupção doutrinária iniciada lá no século IV perder força, né? E tem um trecho no livro que descreve muito bem tudo isso. Diz assim: com a vinda do supracitado apóstata, que começou por banir o culto do Espírito Santo e por forjar ídolos, dogmas, proibição de casamento, vestes fingidas e simulacros rendáveis, foi se extinguindo a Igreja do Cristo, a Igreja revelacionista, para se cumprir a profecia quando diz que o povo procuraria a palavra de Deus e não a encontraria. Eis aqui vem os dias, diz o Senhor, e enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E eles se comoverão desde um mar até o outro mar, e desde Aquilão até ao Oriente. Eles andarão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Não temos visto os nossos sinais, já não há profeta, e não nos conhecerá daqui em diante. Porque a palavra de Deus é a revelação, que sempre veio por intermédio dos anjos ou espíritos. Foi prometido à carne o espírito de dons e não de livros ou letras adulteráveis. O Espírito que vivifica é o Espírito Santo, aquele sobre o culto do qual fundou Cristo a sua igreja. Essa ideia da fome de ouvir as palavras do Senhor, que seriam o acesso às mediunidades, é muito similar ao que Jesus dizia sobre a revelação tirar a orfandade do mundo, né? Porque uma vez que a gente não tenha o acesso aos dons, a gente fica à mercê da criação de religiões humanas que servem a pessoas e não a Deus. Justamente como Polidoro diz no livro O Novo Testamento dos Espíritas, ele diz assim: em qualquer tempo e local, quando derem fim à boa revelação, todas as porcarias podem ter franca aceitação, passando por boa doutrina. E essa orfandade a que Jesus se refere, no meu entendimento, é a ideia de que sem as mediunidades a gente perde o acesso ao ensinamento sobre as verdades divinas, logo ao conhecimento da nossa origem divina, que é Deus, o nosso Pai Divino. E sem saber de onde nós viemos, o que a gente está fazendo aqui encarnado e para onde a gente vai, qual é o nosso destino enquanto centelhas divinas que somos, há muitas chances de a gente se perder, de a gente acabar cometendo desvios e, por consequência, acabar atrasando a nossa evolução espiritual. Bom, mas voltando agora ao tema da corrupção doutrinária, eu quero retomar o que Jesus advertiu sobre blasfemar contra o Espírito Santo que a gente falou no episódio anterior. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe-á, porém o que a disser contra o Espírito Santo, não se lhe perdoará nem neste mundo, nem no outro. No episódio 2, nós vimos que essa frase não tem aplicação literal, né? Primeiro que ninguém externo vai nos julgar, a lei de Deus nos é íntima e, portanto, o nosso encaminhamento para vivências felizes ou vivências tristes depois do desencarne, ele é automático, é uma questão vibracional. Nós nos encaminhamos para um caminho ou para o outro de acordo com o nosso comportamento, com o nosso proceder frente ao próximo durante a vida, durante a encarnação. O que Jesus quis dizer é que a pena de quem blasfemasse contra ele seria menos rígida do que a pena de quem blasfemasse contra o Espírito Santo. E nos livros de Oswaldo Polidoro tem muitos casos de espíritos que foram grandes corruptores da doutrina de Jesus,
onde se mostra isso. O caso que mais me vem à cabeça, à memória, agora é do Proclo, né, do livro Confissões de um Corruptor, que foi apresentado aqui no EPED pelo Kainan. O Proclo, ele viveu no século IV, foi um servidor de Constantino e trabalhou ativamente nos processos de corrupção doutrinária do período. E quando ele desencarnou, ele foi para um plano espiritual trevoso e passou 3 séculos em sofrimento. Veja bem, 3 séculos. Depois, quando ele finalmente pôde ser recolhido num plano um pouquinho melhor, ele começou a ter o seu perispírito tratado, né, que é o carro da alma. Mas ainda ele sentia muitas dores por causa de todo o mal que ele havia causado. 3 séculos depois, ele ainda sentia dores. Algum tempo depois, então, foi permitido que ele passasse a trabalhar num local de tratamento de pessoas que eram oriundas da Inquisição, tanto algozes quanto vítimas. E ele foi lá trabalhar justamente para começar a ressarcir os seus erros em forma de trabalho. E lá ele ficou fazendo esse trabalho até o século XIV, quando ele foi trabalhar com Wycliffe no início dos trabalhos de restauração da doutrina de Jesus. Mais adiante, ele reencarnou no século XV junto a Lutero. Lutero teve um papel muito importante na conquista da liberdade de culto, na tradução da Bíblia do latim para outras línguas e no direito à sua livre interpretação. Porque antes disso, como mais um mecanismo de controle, a Igreja só permitia que a Bíblia fosse reproduzida em latim e só os clérigos tinham autoridade para interpretá-la e transmitir seus ensinamentos aos fiéis. Mas agora voltando, então depois dessa encarnação com Lutero, o Proclo reencarnou no século XIX junto a Kardec para continuar o trabalho de restauração, agora trabalhando como médium. E após o desencarne dessa vida, ele já havia conquistado um certo ali reequilíbrio frente às faltas do passado. Mas vejam, o fato de ele ter trabalhado na corrupção doutrinária e na perseguição das mediunidades fez com que o Proclo passasse cerca de 15 séculos trabalhando para ressarcir o que ele havia causado, né? Então, do século IV ao século XIX. E é dessa severidade que Jesus fala quando ele diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado ou que será réu da justiça divina. E por que tamanha severidade em relação a esses erros, né? Porque essa corrupção, ao bloquear a revelação, ela atrasou muito a nossa humanidade do ponto de vista evolutivo, gerando, por consequência, muito sofrimento. Imagina como seria se ao invés disso a gente tivesse seguido a doutrina que Jesus deixou originalmente, cultivado a revelação lá desde o Pentecostes. Certamente a gente estaria num outro nível moral enquanto humanidade. Mas como a gente seguiu o caminho da corrupção, estamos ainda hoje vivendo no mundo de guerras, né, no mundo de explorações, de irmãos fazendo outros irmãos sofrerem, valorizando mais os bens materiais do que a vida e o bem-estar do próximo, e assim por diante. É importante dizer que toda essa reflexão ela não tem como objetivo culpar os católicos, nada disso, tá? A corrupção da doutrina de Jesus ela é uma falha nossa enquanto humanidade, porque uns atuaram nela diretamente e os demais assistiram sem fazer nada para combatê-la, gerações após gerações, o que faz com que ninguém possa dizer nada sobre ninguém, certo? E aí você pode se perguntar, mas e aquele que continua usando o nome de Jesus para se favorecer ou continua trabalhando ainda contra as mediunidades? Oswaldo Polidoro responde isso no livro, né? A pergunta fala assim: e no que trata dos dogmáticos ou idólatras ou forjadores de invencionismos que deprimem a verdade e corrompem a sã doutrina? Cumpre amar ao Espírito, nosso irmão, não confundindo jamais o Espírito, igualmente Filho de Deus, com a ideologia perniciosa que o domina. Aliás, não há um só Espírito que seja a besta ou o falso profeta, pois que estes símbolos dizem respeito às ideologias e não aos espíritos que nelas possam crer. É aquela história de combater o erro e não o errado, né? O que faz total sentido, porque se é essencial que a gente viva os 10 mandamentos na prática, o amai-vos uns aos outros se aplica a todo e qualquer outro, já que não existe nada fora de Deus. Agora, é preciso ficar claro, né, que blasfemar contra o Espírito Santo não se restringe à corrupção doutrinária feita pela Igreja Romana e depois continuada por outras religiões formais, que é o que Polidoro revela nesse trecho. Diz assim: não é só a besta e o falso profeta que devem ser chamados blasfemos, pelo fato de taxarem de coisas de Beelzebul aos dons em que se manifesta o Espírito na carne, mas também aos que dele fazem uso duvidoso.
Quais os atos que constituem uso duvidoso? Os repelidos pela ação moral, isto é, quem cultivar os dons e a lei ao mesmo tempo, como o Cristo fez, só bem poderá fazer. Polidoro diz que o uso duvidoso das mediunidades seriam os repelidos pela ação moral. E o que seria isso? Usar as mediunidades como meio de ganhar dinheiro, de invadir a privacidade de pessoas por curiosidade ou para tirar algum proveito, ou para fazer qualquer mal, né, para alguma pessoa. No livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, tem muitos exemplos de médiuns que encarnaram com a missão de trabalhar e acabaram se desvirtuando e usando as mediunidades de forma errônea. Como exemplo, a gente tem o caso do Mário, que acabou se deixando levar pela vontade de descobrir curiosidades de vidas passadas, ele ficou obsessivo por isso, e ainda usou as mediunidades para obter vantagens materiais e financeiras. Tem também o caso do Joel, que acabou usando as mediunidades em favor das suas ambições, para também ganhar reconhecimento, prestígio social. E tem outros exemplos no livro, né? Quem se interessar, vale a pena a leitura. Mas o fato é que, quando se trata das mediunidades, a frase que Oswaldo Polidoro mais repete na sua obra é: dai de graça o de graça recebido. E não faria nenhum sentido ser aceitável a revelação ser usada para um irmão trapacear o outro. Como a gente viu nos episódios anteriores, os dons mediúnicos são uma virtude emanada de Deus. E o seu uso deve ser para trabalhar, para fazer o bem ao próximo, ajudando a dar vazão à função das mediunidades de advertir, ilustrar e consolar. Bom, agora a gente está chegando próximo ao fim desse episódio, mas eu quero comentar o que o Polidoro diz na continuação do trecho anterior sobre os ensinamentos de Kardec. Ele fala: a codificação kardeciana é pródiga em ensinamentos, para quem quiser entender. Como se deve entender, isto é, em que caráter se deverá tomar os ensinamentos contidos nestes escritos? Como ponto de partida para investigações mais profundas, apenas como vislumbres dos grandes conhecimentos que mais tarde virão, quando a humanidade, pela sua pureza, assim o merecer. Ninguém dogmatize coisa alguma que até este tempo tenha sido dito, porque quem quer que seja, uma vez que tudo tem sido dado a ver até agora, muito mediocremente. Ou seja, todo conhecimento disponível sobre o espiritismo e as mediunidades ainda é só um ponto de partida, por causa da nossa evolução moral atrasada, né, enquanto humanidade. E eu acho legal que ele recomenda que ninguém dogmatize coisa alguma, porque infelizmente idolatrar ideias e sair inventando dogmas e regras, isso é uma tendência do comportamento humano, né? Não se restringe a essa crença ou aquela crença. E assim, então, eu quero terminar esse episódio com um trecho do livro sobre esse tema dos dogmas. Diz assim: deve-se notar que o dogma, sendo o atrofiamento do princípio intelectual, é o mais profano e o mais imundo de todos os ídolos. Com eles, as falsas religiões fazem da criança uma medrosa e do homem um covarde ou escravo. Portanto, que a gente lembre que é nosso direito e obrigação pensar com a nossa própria cabeça, né? Que a gente mantenha em uso o discernimento e busque conhecer tudo que a gente possa para não cair nessas dogmatizações. Então, por hoje é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Deixa um like se você gostou do conteúdo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de expandir o conhecimento. Nos vemos no próximo encontro.